Bom, boa tarde a todos. Eu entendi que este segundo momento era um momento da gente discutir um pouco as questões mais técnicas, tentando colocar etapas para o encerramento. Essas etapas, elas variam muito de situação para situação. Não é simples que a gente tenha uma etapa muito clara para todos os casos. Cada caso vai existir variações dessas etapas e, portanto, a gente tem que, vamos dizer assim, ir um pouco conhecendo cada caso para poder discutir melhor as etapas daquele caso especificamente. Eu tenho aqui pelo menos umas 2 ou 3 apresentações que eu gostaria de mostrar. Não sei se vai dar tempo, então eu tentei nessa primeira colocar as coisas de uma forma mais sintéticas, embora tenha ficado com muito texto. E esse texto, alguns interessa que a gente olhe para eles, e outros textos eu acho que não, que vai servir como notas de aula quando eu enviar para vocês, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa é a cara do lixão, né? E tudo que tem de ruim nos lixões, né? Emissões de metano, resíduos levados pelo vento, é muito comum o plástico ficar espalhado em todo canto, o escoamento do chorume, tá? A gente também chama de quando tem outros líquidos de lixiviado, o curso. Professor, desculpa te interromper, parece que o seu áudio do celular parou. Eu tô te vendo, mas o áudio eu não tô ouvindo agora. Professor Jucá, você está me ouvindo? Ô, Guilherme, você como administrador não consegue desmutar, não? Porque eu acho que ele sem querer mutou o áudio dele. Tô vendo aqui o símbolozinho tá cortado, o microfone. Ele está em duas conexões, né? Vamos olhar aqui como é que faz. Peraí. A Eduarda tá por aí? Sim, Guilherme, tava desmutando aqui. Consegue me ouvir? Tô ouvindo. Você consegue voltar o áudio dele? Ele parece estar em 2 aparelhos, né? Aqui ele tá desmutado, mas acho que ele tá desmutado pelo microfone. Tá falando pelo celular. Deixa eu ver se eu Isso, consigo aqui. tem que ser o do celular. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não dá para desmutar. Só dá para ativar o mudo. E ele parece que não tá nos ouvindo também, né? Pois é, não tá. Tem que tentar ligar para ele, eu acho, Guilherme. Se você tiver o telefone dele, talvez aí ele veja.
Vou ligar para ele, peraí. Pronto, Guilherme. Estou de volta. Maravilha. Tá ouvindo bem? Sim, agora estamos ouvindo bem. Perfeito. Vou continuar, então. Então, na prática, essas recomendações, limpeza da área de domínio, basicamente, a topografia e a sondagem já nos diz muita coisa. Com a topografia, eu consigo saber que área está sendo impactada. Às vezes, o lixo está meio acumulado e meio espalhado. Então, é muito importante que eu tenha clareza nisso na hora que eu fizer o levantamento topográfico, tá certo? E as sondagens permitem que eu veja não só a espessura da camada de lixo, como também eu veja o tipo de solo que está abaixo da camada do lixo e os níveis d'água do lençol freático que exista naquela área, certo? Em geral, a pessoa se preocupa com a limpeza da área, a impermeabilização dos resíduos expostos, isso é depois, promover uma certa drenagem de líquidos e gases, conformação da massa de resíduos, os taludes, a gente coloca numa declividade mais forte, e normalmente em aterro sanitário a gente usa 1:3, 1:2,5. No lixão, quando a gente vai fazer a conformação dele, a gente bota 1:2 e se preocupar se essa área vai ter uso futuro ou não, tá? Bom, então esse conhecimento do meio físico envolve estudos geotécnicos, geológicos, geomorfológicos. Muitas vezes eu pego isso pela internet. Salvo a sondagem e a topografia, eu tenho que estar lá, certo, no campo, mas muita coisa hoje a gente consegue na internet, o mapeamento. Por exemplo, no caso da Bahia, a gente tem muito mapa que já está disponível no site do governo do estado da Bahia. Tá? Por exemplo, estudo socioeconômico da região, isso é uma abordagem que precisa existir quando existe catadores na área, o diagnóstico ambiental, que a gente falou, estudos hidrológicos, clima e vegetação também é importante, se lembrando sempre que quanto mais chuva, mais problema para a gente, né? E quanto mais seco, menos mal, embora existam também problemas em cada coisa. Com isso aqui, eu sou capaz de avaliar a vulnerabilidade da área, saber se a área é uma área tranquila, se é uma área problemática, se é uma área que eu posso trabalhar bem ou não. Então, a vulnerabilidade é muito importante, o órgão ambiental é doido para saber isso. Nessa figura todinha, ela tem muito texto, eu estou interessado em olhar essa parte verde. Essa daqui, ó, item 1, encerramento do lixão com adequação para um aterro controlado. Isso aqui eram recomendações da ISWA em 2017. Hoje em dia, a gente
não está mais trabalhando com essa hipótese de adequar o lixão para um aterro controlado, e sim para um aterro sanitário, tá certo? Então, essa figura do aterro controlado, ele saiu de cena e a gente trabalha somente com a hipótese do aterro ser sanitário, tá? Existe a possibilidade de encerrar o lixão cobrindo os resíduos que estão ali existentes. Então, essa cobertura ela é muito especial, é uma cobertura cuidadosa, que a gente se preocupa com ela para que ela tenha a estanqueidade necessária e depois a gente faz sobre a cobertura um sistema de drenagem de águas pluviais para evitar que essa água se infiltre no aterro e provoque lixiviado. Então, quando a gente simplesmente vai cobrir o lixão, vai isolar, certo? A gente tem que ter alguns cuidados que a gente pode discutir daqui a pouco, tá certo? Encerramento com remoção dos resíduos do lixão. É uma terceira hipótese, também usual, quando o volume de resíduos é pequeno, é muito melhor que eu transporte esse resíduo para uma área onde tenha um aterro sanitário, ou o que eu faço algumas vezes, eu crio uma área de aterro sanitário do lado. Eu simplesmente faço uma impermeabilização da base e compacto o lixo por cima, tá? Para que as condições desse lixo voltem a ser sanitárias. Então, eu faço um isolamento de base e depois um isolamento superior. Então, isso é possível fazer, isso também é usual fazer. Eu tenho certeza que nessas 3 explicações que eu dei, vocês ficaram com 500 dúvidas em cada uma, tá certo? Faz parte, tá ok. É assim que é previsto. A gente vai discutir cada uma delas daqui a pouco, tá? Então, está aqui a hipótese de remoção de resíduos, de recuperação como aterro sanitário e de recuperação simples, tá? Então, essas são as 3 situações que nós falamos há pouco, estão em ordem um pouquinho diferente, mas não importa, certo? Não precisa a gente ler cada uma delas, mas aqui, quando ela é transformada em aterro sanitário, a gente segue normas técnicas da ABNT, que fazem parte de um projeto e execução de um aterro sanitário. Essas figurinhas mostram que a gente pode ter muitas alternativas de resíduos. Em geral, a gente encontra os resíduos muito espalhados. Então, a gente aqui está mostrando um lixo remanejado, que foi aqui da área do entorno, que eu joguei aqui em cima, com equipamentos. A gente tem trator, a gente tem escavadeira, a gente tem que ter, pelo menos por um período, algum equipamento. Por exemplo, aqui está mostrando um trator de esteira, tá certo? Que empurra tanto o solo quanto o resíduo, certo? Nesse caso aqui, para alguma atividade aqui, que é simplesmente cobrir esse lixo, tá certo? Que vai ser colocado aqui, isso aqui é uma célula de isolamento do resíduo, tá certo? E ele vai ser coberto. Então, esse lixo remanejado, ele pode estar na base da célula, ele pode estar mais em cima. O operador da máquina, a gente orienta ele para que, de forma prática e de forma bastante usual para ele, que é o operador, ele possa juntar os resíduos procurando conformar no bolo maior de resíduos. A gente não tem interesse em resíduo espalhado, a gente tem interesse em que o resíduo esteja mais próximo. Você tem que lembrar, quanto mais espalhado ele tiver, mais difícil vai ser de conter a contaminação do subsolo.
Quanto mais próximo ele tiver, mais fácil será eu conter, porque é uma área menor, e será mais fácil eu impermeabilizar para poder conter a contaminação do subsolo. Isso é aquela mesma figura. A gente também pode aqui isolar o local com a disposição em vala. Eu simplesmente escavo, a gente usava isso muito para resíduo hospitalar, tá certo? E era perfeitamente legítimo usar isso. Hoje em dia a gente pode isolar um lixão com valas desse tipo, e é uma solução que requer uma cobertura impermeável para evitar que esse lixão continue contaminando o subsolo. Essa solução ela é viável para um terreno de baixa permeabilidade, tá certo? Aqui escrito, ó, solo de baixa permeabilidade. E aqui tem uma canaleta de águas pluviais, tá certo? Então, essa canaleta de águas pluviais é para que eu coloque uma certa declividade na cobertura para que a água escoe para essa canaleta de águas pluviais para não misturar água limpa com água suja que teria aqui embaixo, tá certo? Mas esse solo é um solo de baixa permeabilidade, é exemplo desse aqui, ok? Isso é praticamente um aterro sanitário. Ele está faltando ser desenhado aqui um sistema de drenagem de líquidos e gases, que a gente vai mostrar depois, tá certo? Mas aqui o lixo está sendo compactado, ele está sendo espalhado aqui pelo caminhão caçamba. Essa escavadeira, esse trator de esteira vai colocar o lixo compactado contra essa massa de resíduos já aterrada, e a gente vai compactando e subindo o aterro sanitário. Então, isso é uma célula de aterro que precisa ter na base uma drenagem do chorume e precisa ter, de forma intercalada, em alguns pontos, drenagem de gases, tá certo? Aqui tem uma coleta de canaleta de drenagem de águas pluviais que a gente já viu na outra figura, tá? Esse solo também é de baixa permeabilidade. Cuidado. O que eu chamo solo de baixa permeabilidade? Porque a permeabilidade é menor do que 10 a menos 6 centímetros por segundo. Menos 6, meia dúzia, tá? Centímetros por segundo. Podemos falar também sobre cada uma dessas coisas daqui a pouco. E o que é uma requalificação da área? É transformar aquela área que era um lixão uma área de uso futuro. Essa área de uso futuro é possível a gente ter praças esportivas, campos de futebol, área de convívio. A gente agora está fazendo um parque socioambiental onde era o lixão do Roger. Nós estamos trabalhando nisso nesse momento. Eu tenho uma apresentação sobre isso. Não sei se vai dar tempo na aula de hoje. Tá certo? É um caso específico, que é um lixão que está sendo transformado num parque socioambiental, praticamente no centro de João Pessoa, capital da Paraíba. Tá? Plano de recuperação de áreas degradadas por lixões. Informações necessárias. Caracterização e identificação do empreendimento e dos responsáveis pelo projeto. Levantamento topográfico, já falamos. Caracterização geológica e geotécnica da área. Um diagnóstico ambiental simplificado. Definição dos problemas a resolver e dos objetivos da recuperação. Vou fazer um parque, por exemplo. Monitoramento, controles e medidas mitigatórias propostas. E depois, claro, escolha do uso futuro da área. Normalmente isso é apresentado em forma de memorial descritivo, contendo os processos de recuperação, a orientação dos serviços de geometrização, a selagem, que é o isolamento do lixão, drenagem de águas pluviais, de gases, drenagem e tratamento do lixiviado, que ainda tem, a cobertura vegetal e isolamento da água. Então, são coisas da rotina.
O que a gente considera de restrições à ocupação posterior de áreas de aterros sanitários ou áreas de antigos lixões, certo? O critério é praticamente o mesmo, tanto para aterro ou lixões. Essas áreas, dificilmente você pode usar para construir algum prédio, alguma construção que requeira uma certa capacidade de carga do terreno, porque o terreno terá uma baixa capacidade de carga, uma baixa resistência. Esse terreno terá recalques significativos. Então, a gente, por exemplo, a espessura de um aterro ou de um lixão é de 10 metros, pode esperar recalques de 5 metros. Então, 40%, 50% de recalque em relação à altura do lixão é uma coisa esperada. Naturalmente que quando às vezes a gente vai chegar no lixão, ele já está ali há tanto tempo que grande parte da matéria orgânica dele já foi decomposta. É possível que o recalque dele seja menor, 30%, mas não escapa muito disso, não. Verificar a presença de gases, combustíveis, biogás mesmo, ou gases potencialmente explosivos. As pessoas falam muito em explosão, fazem um drama enorme. O gás, ele contamina, o gás é perigoso, mas ele só vai explodir se ele estiver confinado e sendo apertado, vamos chamar assim. O gás, em geral, no lixão, ele escapa pelos vazios, pela alta permeabilidade do próprio lixo. Então, ele não explode assim, não. Existem casos de ele ficar confinado e de existir, sim, explosões. Esses gases são tóxicos, sim. Portanto, eles precisam, na hora que eles são detectados, serem drenados. Então, é comum a gente deixar drenos para que o gás possa sair livremente, sem nenhum grande problema para aquela área. Ele pode fazer a corrosão de concreto, de aço. A gente tem muito enxofre no gás, H2S existe. A gente tem, vamos dizer, óxido nitroso no gás. A gente tem, então, algumas composições que podem, vamos dizer assim, influenciar para que uma fundação ou uma obra que tenha uma fundação complexa, ela tenha problema de resistência. Isso depende muito da composição dos resíduos que estão lá aterrados, tá certo? De todo jeito, são algumas restrições que a gente comenta, mas mesmo assim a gente enfrenta, sabe? Esse aterro mesmo de João Pessoa, que eu estou falando, a gente está trabalhando nele com muita segurança. E a gente faz o levantamento de toda a matéria orgânica, que a gente fez 35 furos de sondagem, caracterizando a matéria orgânica em cada furo e avaliando que realmente já não tem praticamente mais matéria orgânica nesse... Esse aterro, esse lixão do Roger, ele foi encerrado há 20 anos atrás, então é uma condição bastante interessante. Esse é um lixão que eu comecei mostrando na aula passada, Abreu e Lima, fica na região metropolitana do Recife, uma cidade bastante importante. O lixão praticamente está aqui dentro da cidade, né? A cidade está aqui e o lixão está aqui do lado, né? Espetacular, né? A proximidade para economizar dinheiro de transporte, né? Normal isso, certo? Aqui é um detalhe maior desse lixão. Ele tem aqui duas partes importantes. Como eu disse, né? Até pela escuridão ou clareza aqui das imagens, dá para ver que tem uma parte bem concentrada e tem uma parte bem espalhada. A gente não pode deixar que seja assim. A gente tem que definir e movimentar esses resíduos para um lado ou para o outro. Então, repare, isso aqui são algumas fotos da área. Os plásticos ficam espalhados com toda facilidade,
certo? Eu estou pulando essas partes de texto porque vocês vão receber isso, tá? Aqui está a topografia. Cada curva dessa é uma curva de nível. Aqui está escrito a cota da curva de nível topográfico. Isso você pode fazer por topografia convencional, certo? Usando estação total, ou pode fazer com uma topografia usando drone. É bem comum usar drone, porque a precisão requerida para definir a área e o volume de resíduos é muito pequena, ou seja, não há uma necessidade de altíssima precisão para você fazer a topografia do local, tá? Aqui está indicado 2 sondagens. Repare, a sondagem ela é amarrada topograficamente, certo? Aqui tem outro furo de sondagem, aqui tem outro. Então, eu faço a ligação da cota, da boca do furo, com a topografia, evidente, e tenho aqui a vertical, certo, da sondagem. Então, eu tenho a cota amarrada com a resistência do terreno, aterro de lixo, tem 3,9 metros de lixo. Está ótimo, já sei o volume de lixo que eu tenho a área, eu tenho a topografia e tenho a profundidade de lixo. Abaixo do lixo, eu tenho a argila, o que me tranquiliza, porque são solos de baixíssima permeabilidade. Então, veja, eu estou no caminho bom, né? Porque eu tenho um solo maravilhoso, certo? E tenho uma espessura de lixo determinada, 3,9 metros. Mesma coisa nessa sondagem aqui. Essa é a 2 e a outra foi a 4. Essa aqui é a 4 e essa aqui é a 2, que está na parte mais alta aqui do aterro. Do lixão, vamos chamar assim. Tá? Então, isso é uma coisa da rotina da gente. A gente faz isso. Isso é muito barato. Isso é uma coisa simples de ser feita. E não tem. Hoje, com um drone, a gente faz isso numa semana, faz isso, certo? A topografia, e uma semana a gente faz simultaneamente a sondagem. Então, não tem nenhum problema a gente estar fazendo isso com toda tranquilidade. E aí, o que é melhor, né? Eu tenho aqui o volume de resíduo, eu tenho a área, eu tenho a semidistância, eu tenho a altura que eu falei para vocês aqui, a altura de lixo, tá certo? E aí eu tenho os volumes de resíduo. Então, eu tenho aqui 106 metros cúbicos de resíduo. Eu considero aqui, se eu fosse transportar um coeficiente de empolamento ou de afrouxamento, como a gente usa, né? E esse coeficiente, a gente dá 20% para ele e tem aqui 106 mais 21, 128 mil metros cúbicos. Então, se eu fosse transportar no caminhão caçamba de 6 metros cúbicos, são 128 dividido por 6, né? Pense aí o número de caminhões e de viagens que eu teria para transportar esse lixão, tá certo? Então, a área é essa, tá certo? A gente tem aqui, foi olhado aqui, a água do poço, as sondagens que a gente se referiu aqui, foi verificado que esse poço também não estava contaminado. Então, é importante ter uma análise da água subterrânea. Veja, isso é a população aqui, viu, gente? Ninguém corre com medo, não. Olha aqui, ó, as casas aqui. Dá para ver daí, não? As casinhas aqui no entorno. Vocês estão vendo, né? Oi? Alguém está me ouvindo, não? Guilherme? Sim. Estou ouvindo, professor. Sim, estamos ouvindo. Ô, Guilherme, alguém está me ouvindo aí na aula ou eu estou falando aqui sozinho? Juca, estamos te ouvindo perfeitamente, entendeu? Estamos ouvindo bem. Está me ouvindo bem, né, Guilherme? Sim, sim. Eu vi seu sinal positivo. Eu só estou preocupado que não tenha ninguém assistindo, viu? Não. Estamos com 40 pessoas aqui acompanhando.
Vamos lá. Vou até o fim. Isso é análise de... Isso é a sondagem. Isso aqui foi feito ensaio de infiltração no furo de sondagem. Depois foi feito coleta de água subterrânea. Foi feito... a gente guardou esse material, ele é ensacado, é etiquetado. O solo da região também. Isso é aquele equipamento que a gente usa para fazer escavações verticais, né? Que a gente usa cavadeira de cova, né? E aqui está fazendo coleta de solo, tá? Isso é um aterro diferente, um aterro maior. Aqui é o material do lixo, certo? Que eu estou transportando do furo 1. Ele representa aqui essa variação de profundidade de 0 a 4 metros. Isso é o terreno de cobertura, lá tinha uma cobertura. Isso aqui é uma sondagem, a localização aqui por GPS da localização que a gente faz. Hoje em dia a gente nem precisa, o GPS já está acoplado ao drone, tá? Isso aqui é o furo de sondagem, amostra de solo, amostra de lixo, tá? No furo. Isso é um ensaio de geofísica que a gente tem usado muito recentemente e tem dado uns resultados maravilhosos de contaminação do subsolo e de vulnerabilidade do solo da fundação. Então, os ensaios geofísicos hoje são muito usuais e a gente tem usado bastante. Ele tem um custo mais elevado, tá certo? Mas funcionam muito bem. Depois eu vou mostrar alguma coisa. Quando existe cobertura, a gente pode fazer ensaio de infiltração. Isso é um infiltrômetro de anel duplo, ou também chamado de anel concêntrico, um ensaio muito simples, enche d'água tanto a parte interna quanto a parte externa e faz a medição da descida da água na parte central. São ensaios de campo para determinar a taxa de infiltração, tá? Isso é ensaio para avaliar se tem gás sendo gerado. Então, a gente tem analisador de gás. Aqui só é um ensaio um pouco mais sofisticado, mas aqui ele está definindo o fluxo de metano de 8,5 miligramas por metro quadrado por minuto. Então, isso tudo são coisas possíveis de ser feitas, não obrigatoriamente a gente faz tudo isso, nem nada sofisticado. Por exemplo, em 2019, antes da pandemia, a gente fez um projeto de recuperação do lixão em Sergipe, eu comentei com ele na aula passada. Japaratuba é um município muito pequeno, tem 12 ou 13 mil habitantes, tá certo? E tem um lixão muito espalhado. Pense num lixão muito espalhado. Então, veja, isso aqui não tem 10 centímetros de lixo, certo? E olha o espalhamento, olha o lixão lá embaixo. Eu tenho que juntar isso aqui, gente, não tem jeito, certo? Então, a gente tem que... esses volumes espalhados, eles contaminam da mesma forma. Então, eu tenho que juntar numa área mais protegida, numa área menor. Vocês lembram que quanto maior a área, mais chuva cai em cima, certo? Que quando a gente fala em milímetro por... Choveu 100 milímetros, choveu 50 milímetros, choveu 10 milímetros, a gente tem a precipitação por metro quadrado. Se eu tenho muitos metros quadrados, eu tenho um volume muito grande nessa área aqui, contaminando o subsolo. Então, isso são espalhamentos. Essa é a área do lixão. Repare, aqui tem um cucuruco, que tem os resíduos amontoados nesse ponto, que é na cota 65, e eu tenho lixo espalhado na cota 55 aqui e na cota 45. Então, repare que eu tenho uma diferença de nível razoável aqui, tá certo? Esse tipo de análise é muito importante. Eu fui para o campo, isso aqui é um rascunho meu. Eu mandei fazer uma sondagem no meio do cucuruco, na cota 65, outra aqui embaixo.
na parte final aqui desse cucurucozinho aqui do morro. Depois um aqui mais próximo de um terreno úmido, que eu estava preocupado com esse terreno úmido, se existia ou não aqui lixiviado nessa região aqui. Essas sondagens, repare, isso é rascunho meu, eu estava junto do sondador, tá certo? E rascunhando o que ele tinha que fazer, né? Então ele fazia aqui, definia a espessura do lixo. Quando acabava a espessura do lixo, ele fazia uma coleta de solo para que eu verificasse se estava ou não contaminado. E a meio metro depois eu fazia uma nova coleta. E depois fazia num espaçamento maior. Ou seja, eu tinha meio metro, depois a 3 metros de profundidade eu fazia uma nova coleta. Coleta de amostra para interface lixo-solo. Depois uma coleta a cada metro. Enviar para a Jucata aqui no celular, tá certo? Ele fazia as análises e me mandava, e já estava definido. Depois, definir a espessura da camada de solo, nessa parte aqui que era só solo, certo? Espessura e caracterização, percentual de fino do terreno, limite de liquidez e plasticidade, granulometria, coleta de solo a cada mudança de solo e definir o nível d'água do terreno, profundidade do nível d'água, a coleta de uma amostra d'água. Eu espero que isso esteja sendo didático, apesar de estar com, vamos dizer assim, com minha caligrafia aí, que não é muito bonita, mas dá para entender o que está escrito e o que foi feito lá em Japaratuba, tá certo? Isso é na área do aterro. A área do aterro vai ser vizinha à área do lixão. O lixão está aqui em cima e o aterro está aqui embaixo. Então, ao mesmo tempo que eu estou encerrando um lixão, em Japaratuba eu fiz um aterro sanitário e a gente fez o projeto do aterro. No aterro também eu tinha recomendações, inclusive de ensaio de permeabilidade em furo de sondagem. Está aqui a variação de volume de água dentro do furo de sondagem. Então, tem a variação de altura pelo tempo. Então, está tudo marcadinho aqui, tá certo? E aí eu defini a permeabilidade a cada mudança de solo, tá? Aqui não tinha lixo. Aqui ia ser o aterro sanitário. Isso é um outro lixão, Miroeira. Esse lixo já estava mais acumulado, era um lixão mais velho, certo? Ele tinha uma parte dele que era bonitinha assim, isso foi depois que a gente deu uma arrumadinha dele, mas no começo tinha esse caos aqui, tá certo? A gente fez geofísica nele, tá? Essa geofísica definiu essa área aqui principal do lixão, essa é a área aqui, a cidade, e a geofísica permitiu, isso são as linhas da geofísica, linha 1, certo? Tinha a linha 3 aqui, a linha 7, 6, 5, 2, etc. Estão todas as linhas aqui, coordenadas, localização, quantidade de dados, espaçamento entre eletrodos, está tudo aí, ok? Então, isso é a geofísica que depois me deu essas informações. Quando a resistividade é abaixo de 50 ohms, eu já fico de antena de pé, certo? Ou seja, a condutividade elétrica é muito alta e isso é típico de solos ou de líquidos contaminados. Então, essas áreas mais escuras são áreas que sofreram alterações, a gente chama áreas de alterações, e elas me indicam locais onde eu vou fazer sondagem direta. Na sondagem direta, tipo SPT, eu coleto solos contaminados ou não e líquidos contaminados ou não. Então, a geofísica me dá ideias de quanto pode estar ou não contaminado, principalmente para locais de baixa resistividade, eu digo inferior a 50 ohm metro, tá? Que é o que a gente trabalha em vários locais no Brasil, tá certo? E define locais, isso é igual uma tomografia de uma pessoa. A pessoa encontra alguns tumores,
e não quero que ninguém encontre, mas às vezes encontram, e nesses locais dos tumores as pessoas fazem puncionamento para fazer análise direta do tumor. No solo é a mesma coisa. A gente faz análise das alterações, que pode ser benigna ou maligna, não importa, mas isso é uma tomografia elétrica, tá certo? Que nos indica bastante coisa. Está aqui uma área muito ruim, certo? Que a gente vai fazer sondagem, uma outra área muito... Então, é assim que a gente trabalha, certo? Quando a gente tem condições, e esse aterro, por exemplo, um aterro é propriedade de uma empresa, então eles tinham interesse em fazer uma coisa legal, e a geofísica é mais cara e, portanto, nem todo mundo pode pagar. Um município, às vezes, tem dificuldade de pagar 40, 50 mil reais, não sei. Aí depende do município, né? Tá certo? Então, essa é a área do lixão, e, naturalmente, que esses pontos são pontos de investigação direta. É assim que a gente trabalha, tá certo? Aqui dá indícios de áreas contaminadas e direções de fluxo, dá indícios, certo? Mas a gente vai ter segurança disso quando fizer a investigação direta. A gente chama de zonas de anômalas ou anomalias condutivas, certo? Então, essa é a linguagem. E a posição indicativa de maior pico, esse vermelhinho, que permite que a gente faça uma análise melhor. Isso é outro local, Abreu e Lima, certo? A gente tem aqui algumas alternativas. De novo, a gente faz uma topografia, certo? A gente aqui já tem aqui uma ideia. A gente geometrizou os taludes. Veja, 2:1 a declividade, que eu tinha comentado com vocês antes, certo? Essa geometrização é bastante simples também. O próprio operador da máquina, ele pode fazer isso para a gente. Ele precisa ter alguma experiência em movimento de terra, mas ele pode empurrar o lixo para cima, e a gente tem interesse de ter um platô de fechamento para que a área fique o mais impermeável possível. E, naturalmente, que a segurança disso está numa fundação onde o solo natural é de baixíssima permeabilidade. Ok? Isso é outro detalhe, aquelas canaletas que eu mostrei para vocês. Essas canaletas são de águas pluviais, para evitar que essa água se infiltre. Aqui a gente tem uma declividade de pelo menos 1%, jogando a água aqui para dentro, e essas canaletas ela caem numa direção que se afasta do lixão. Quando existe um grande volume de resíduos, é necessário que a gente faça drenos de gás. Isso é um dreno de gás, certo? Que vai fazer com que o gás que esteja aqui nessa região possa sair do aterro e, vamos dizer assim, dar mais segurança a um futuro uso dessas áreas, certo? Então, depende muito do que se pensa em fazer dessa área. Nós listamos algumas possibilidades ali atrás, mas isso depende muito do poder público e dos proprietários da área. Isso é uma área já encerrada. Isso é um volume, certo? Aqui tem um custo, essa opção está dando 2 milhões de reais, certo? Que inclui aqui, escavação, execução da drenagem, barreira hidráulica, que é aquela camada de selagem, né? Reconformação, compactação e cobertura, tanque de acumulação de percolados, execução de vala. Então, é a obra, gente. Paisagismo e cercamento. Então, 2 milhões não é muito dinheiro para uma obra.
Aqui Araçoiaba, que é um outro município, a metodologia é exatamente a mesma, sondagem, como eu falei, está aqui o aterro, esse aterro tem 2,8, o outro tinha 3,9, também tem uma camada de argila muito boa aqui, essa região é essa é a região metropolitana do Recife, o subsolo é muito argiloso. Esse furo de sondagem aqui, 4, olha a espessura de lixo aqui, meio metro. E olha aqui a espessura de argila, 6,5 metros, menos meio, 6 metros de argila. Então, é uma área completamente despreocupante. Tá certo? O início da sondagem foi no dia 3 e terminou no dia 3. Ou seja, no mesmo dia a gente faz um furinho desse sem nenhum problema. De novo, volume de resíduos, certo? Aqui está dando, esse é o mesmo, os 20% de impolaridade. Lá eu acho que era 108, aqui era 102. Bom, é muito parecido um com o outro, as sondagens, certo? Olha para isso aqui. Isso é um furo de sondagem onde eu acoplei um medidor de permeabilidade. Isso aqui é uma saída, aqui tem um tubo centimetrado, onde eu vejo a água descendo aqui e marco o tempo. A descida da água com o tempo me dá o escoamento da água para dentro do lixo ou para dentro do subsolo, o que me permite ver a permeabilidade ou do lixo ou do subsolo. Tá? Texto, área escolhida, recuperação com remoção total do resíduo. Essa é a alternativa 2. A alternativa 1, remediação sem uso posterior da área, certo? Com previsão de conformação da massa em uma única célula. Então, isso aqui manteve o lixo. Foi a escolhida, foi essa, alternativa 1. O lixo ficou lá mesmo, ninguém mexeu, porque eram 122 mil metros cúbicos. Tá? Não foi isso que estava aqui? 122 mil metros cúbicos de lixo. Então, foi mantido aqui, certo? No local, não foi removido, foi coberto e foi drenado, etc., o que a gente falou agora. Isso é Araçoiaba, um outro lixão, que tem um custo. Não, é esse mesmo lixão. Foi a escolha da alternativa 1, certo? Que é essa aqui, a alternativa 1. Estimativa de custos, 6 milhões, tá? Da alternativa 2 dava 8 milhões, que era transportar o resíduo para um aterro sanitário, tá certo? Então, o valor do transporte dava R$ 150 por tonelada, tá certo? Então, como era 14 mil aqui, quantidade, certo, que tinha que ser transportado, ficaria só isso, 2 milhões. Aqui também era R$ 34, isso aqui era o custo de transporte, certo? E aqui era o custo do tratamento, que o aterro sanitário só recebe, na época, era por R$ 34, certo? Depois do transporte, tinha que dar uma arrumada no terreno para ele não ficar lá ver navio. Né? Então, dava 8 milhões e aí se decidiu pela alternativa 1, que era manter o resíduo lá. Lixão 1, isso aqui um detalhe aqui da obra, o solo natural aqui, um solo de baixa permeabilidade, tem que ser medido, tá certo? Mesma coisa, aqui a drenagem de líquidos e gases, na base a gente usa, quando é transportado para uma base impermeável, usa uma base de um sistema de drenagem tipo espinha de peixe, isso aqui é outro caso, certo? Uma base feita do lado do aterro para você transportar para aquela base ali do lado, tá certo? Então, o lixo é transportado de uma área velha para uma área nova que foi impermeabilizada para você colocar o lixo aqui. Então, isso é uma coisa muito boa, tá certo? Eu gosto muito dessa solução de criar uma base, transportar o lixo da condição vizinha para cá. Então, não tem aquele custo enorme de transporte, nem eu vou pagar para o aterro sanitário transportar o lixo. Tentei correr um pouquinho para
eu tenho muito mais coisa para mostrar. A operação de fazer isso. E tem alguns casos interessantes. Tem o caso de Aguazinha, em Olinda, tem o caso do lixão do Roger, mas eu acho que Guilherme me pediu para não ser muito esticado, para que vocês pudessem discutir comigo os detalhes que vocês quisessem, tá? Então, eu vou parar aqui a apresentação para que... Guilherme? Oi, professor. Estou ouvindo aqui. Você me ouve? O Guilherme? Ixi, Guilherme foi embora, não tem mais ninguém. Estou te ouvindo. Podemos começar as perguntas? Guilherme, tá por aí, não? Sim. Podemos começar as Alguém perguntas? Tá me ouvindo? Ah, apareceu o Guilherme. Eu não estou lhe ouvindo, não, viu, Guilherme? É assim mesmo? Você precisa ligar o áudio aí do seu celular, alto-falante. Ligar o áudio. Tá ouvindo, Guilherme? professor? Tô lhe ouvindo. Você precisa colocar o seu áudio em, acho que alto-falante, não sei qual que é, o viva voz, para você poder ouvir quando eu falo. Tá, pronto. Eu botei aqui já no alto-falante. Diga aí. Opa, então tá bom. Professor, o Tiago fez uma pergunta, só que foi uma pergunta já há algum tempo. Ele falou, nessas áreas não é realizada hipermeabilização. Estou entendendo que era aquele processo que você, né, coloca um aterro do lado do lixão mesmo? Não sei agora, fiquei na dúvida. Vamos lá. A primeira coisa é saber se o terreno que o lixão está é ou não impermeável, certo? Então, o solo natural, ele pode ser completamente impermeável, o que é o melhor dos casos, tá? Quando o terreno natural não é impermeável, quando é impermeável, o lixão pode ficar onde está e ser simplesmente coberto com a cobertura adequada. Então, isso é uma coisa. Quando isso não ocorre, suponha que eu tenha um lixão em cima de um terreno arenoso, um terreno de altíssima permeabilidade. Então, nesse caso, certo? O que nós temos é uma área vulnerável e que, portanto, eu tenho que criar do lado do lixão uma plataforma, uma base de solo compactado, argiloso, de baixíssima permeabilidade e colocar o lixo em cima, como se fosse um aterro sanitário, tá certo? E a terceira hipótese é eu transportar esse pequeno volume de resíduos para um aterro sanitário, quando esse aterro sanitário existir. Perfeito, perfeito, professor. Professora Carolina, ela está pedindo indicação de literatura sobre esse assunto. Acho que deve ter muita coisa, né? Não sei se você gostaria de indicar algum material. Eu posso mandar, certo? Existe cada órgão ambiental tem uma apostila, tem um caderno, tem um livrinho sobre esse assunto, tá? Então, existe uma literatura muito grande, tá certo? Tanto no Brasil, se você pegar os congressos da ABS, a maioria deles trata esse assunto como um assunto do passado, mas é um assunto bem presente em função da região do Brasil que a gente se encontra, né? Tá certo? Então, na prática, tem muita literatura. Eu posso mandar um monte delas para vocês, certo? Depois, Guilherme vai ficar responsável
para encaminhar para você, mas o que é nada mais do que nada menos é entrar. É só ter um pouquinho de trabalho, né? Cada órgão ambiental do país, seja ele qual for, tem uma apostila, um livro, certo? A CETESB, a FEAM, certo? A CPRH, etc., certo? Tem livros sobre esse assunto, tá? E na legislação brasileira, o Ministério de Desenvolvimento Regional tem apostilas, a GIZ tem apostilas. Então, realmente, tem mais material do que vocês possam ler. Mas é muito legal que as pessoas tenham interesse em ter isso. O que muitas vezes, sabe o que eu descobri, Guilherme? É que quando a gente dá material em abundância, de mão beijada, as pessoas guardam e nunca mais olham. Mas isso fica a cargo de Guilherme. Eu passo para ele e ele faz isso. Enquanto que quando as pessoas elas mesmas procuram a literatura, elas não só descobrem aquilo que vieram procurar, mas descobrem muito mais coisa, muito mais interessante. Isso são os tempos modernos, tá certo? Que muita gente faz questão de ficar no passado buscando uma literatura corrente, que já está com 10, 15 anos de uso. Muito dessa literatura ainda fala em aterro controlado. Cuidado, porque isso não é mais possível pela legislação brasileira, ok? Professor, uma pergunta também da Carolina. Ela está perguntando, no caso de não ter condição de usar o ensaio de geofísica, qual alternativa substituta pode ser utilizada? Veja, o ensaio de geofísica a gente começou a usar há 3, 4 anos atrás, tá certo? Por quê? Porque os equipamentos da geofísica foram melhorando e apareceram equipamentos mais sofisticados, mais detalhados e mais caros, tá certo? Quando a gente está tratando com empresas com grandes lixões, então esse valor de 30, 40, 50 mil reais de uma geofísica, ele é insignificante, tá certo? Mas os ensaios que eu preciso, basicamente, é o ensaio de topografia e de sondagem direta, SPT mesmo, tá? Sondagem de simples reconhecimento. Eu não preciso de geofísica, certo? Em situações simples, pequenas e controladas, tá certo? Então, isso é igual ao médico, que ele só cuida se tiver um exame de tomografia altamente sofisticado, né? Quando tem médico que trata o doente com equipamentos mais simples ou simplesmente olhar nos olhos das pessoas, né? Uma parte da pergunta o senhor acabou de responder, mas o Gabriel ele está perguntando quantos furos, no mínimo, devem ser feitos na área do lixão. Depende do tamanho da área. Claro, Quando claro. utilizar o método direto de sondagem e indireto, como a geofísica? Quando a gente tem dinheiro, faz geofísica. Quando a gente não tem dinheiro, não faz geofísica, tá certo? O número de furos de sondagem é proporcional à área de espalhamento do lixão. Então, a gente sempre procura fazer furos de sondagem em locais de maior volume de resíduos. Então, por isso que é importante começar pela topografia, emendar com a sondagem. Por exemplo, lixões relativamente pequenos, de cidades de 10, 12, 15 mil pessoas no máximo, a gente faz 3, 4 furos de sondagem e já é mais do que suficiente. Vocês viram que naqueles ali, Araçoiaba, Abreu Lima, tem quase 80 mil pessoas, tá certo? A gente fez ali 6 furos de sondagem. Eu mostrei 2, tá certo? Então, é função da quantidade de lixo que está depositado naquele lixão. Em geral, para cidades muito pequenas,
3, 4 furos é suficiente, tá certo? Perfeito, professor. Obrigado, né? O Gabriel está perguntando, em um solo mais arenoso, mas que não tenha água subterrânea, precisaria fazer uma impermeabilização do solo? Eu não acredito muito que a gente, no Brasil, tenha algum solo arenoso onde, em algum momento do ano, não vai aparecer água. Portanto, essa hipótese de não ter água, eu acho ela bastante difícil, tá certo? O que existe são sondagens que você faz para identificar a posição do nível d'água, tá certo? Esse nível d'água tem que tomar cuidado com as sondagens, que é um nível d'água variável. Ele, no período de chuva, ele é muito alto. Eu já tive, por exemplo, em Tocantins, eu trabalhei num aterro sanitário, que na época de estiagem, o nível d'água estava a 6 metros de profundidade abaixo da base do aterro. E no período de chuva, o aterro era inundado por água subterrânea.